Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo e o nosso tema de hoje: por que a Igreja Adventista não tem pastora? É verdade que a maioria das igrejas evangélicas hoje tem em seu quadro pastoras e muitos se perguntam por que a Igreja Adventista não tem pastora, mas essa não é a pergunta principal, porque a Igreja Adventista sempre teve pastora em seu quadro ministerial. O que acontece é que muitas pessoas desconhecem o histórico da igreja e, quem sabe, pela falta de conhecimento, pela ignorância, esse assunto tem causado um pouco de polêmica em nosso meio. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pastora pelo menos desde 1872, há mais de 140 anos, e muitos desconhecem fatos históricos da nossa igreja. A ordenação de mulheres pastora tem sido discutida em nossa igreja pelo menos a partir de 1881. Esse assunto foi um assunto muito debatido, muito discutido nas conferências, nos concílios anuais, mas esse assunto tem voltado à tona e quem sabe ele não esteja resolvido de forma definitiva em nosso meio. A partir de 1884, Ellen White foi listada como ministra ordenada. Ela possuía o credencial ministerial a partir de 1871 e recebeu o certificado de ordenação em 1883. Desde 1880, várias mulheres atuaram como pastora na Igreja Adventista. Entre 1872 a 1945, pelo menos 31 mulheres foram credenciadas pastora na Igreja Adventista. Claro que isso é um número muito pequeno na comparação da quantidade de pastor que existe na igreja. Agora, um fato interessante é que Ellen White nunca foi ordenada por imposição de mãos humanas. E no livro Atos dos Apóstolos, na página 161, ela escreveu a seguinte declaração: a imposição de mãos é um conceito bíblico, mas as pessoas que a receberam já haviam recebido sua comissão do próprio Deus, e a cerimônia da imposição de mãos não acrescentava nada de graça especial ou qualificação. Era simplesmente um reconhecimento humano do que Deus tinha chamado aquela pessoa. E em 1911 ela escreveu: o Senhor me ordenou como sua mensageira, e ali meus primeiros labores foram dedicados à causa da verdade presente. E desde 1990, por ocasião da Conferência Geral de Indianápolis, nos Estados Unidos, a igreja já autorizava mulheres serem comissionadas pastora na igreja. E desde 1975 também a igreja já autorizava que mulheres fossem ordenadas anciã e diaconisa. Veja bem a diferença entre pastora comissionada, não ordenada, e anciã e diaconisa ordenada. Mas agora você fica se perguntando: qual a diferença então entre uma mulher ser comissionada e não ordenada e um homem ser ordenado? Ela tem alguma limitação? Qual que é a diferença entre uma pessoa ser comissionada e uma pessoa ser ordenada? Todo o trabalho que uma mulher comissionada faz, um pastor ordenado também faz. A mulher pode realizar casamento, santa ceia, batismo e tantas outras atividades administrativas que um pastor ordenado também o faz. E cada divisão da igreja possui autonomia para comissionar ou não mulheres pastora. E nós temos 13 divisões no mundo inteiro. E a divisão nossa aqui do Brasil, a divisão sul-americana, da qual fazem parte 8 países, decidiu por não comissionar mulher pastora ao ministério. Mas se ela assim o quiser fazer e comissionar mulher ao pastorado, não há problema. Ela tem sim autonomia para fazer.
Agora, como esse assunto é muito polêmico e divide muitas opiniões, o que estava acontecendo era que muitas divisões e uniões estavam querendo ordenar mulheres sem o aval da Associação Geral. E isso estava causando um pouco de polêmica mundo afora. Foi então que a igreja decidiu, em 2015, por ocasião da Conferência Geral de Santo Antônio, no Texas, fazer um voto para que os delegados pudessem votar se as divisões poderiam ter autonomia para comissionar e ordenar, ou só comissionar e não ordenar mulheres ao ministério. E a pergunta que foi feita para os 2.363 delegados foi a seguinte: é aceitável que a comissão executiva de cada divisão, caso considere apropriado em seu território, implemente os dispositivos necessários para a ordenação das mulheres ao ministério? Sim ou não? 977 delegados votaram pelo sim, 41%, e 1.381 votaram pelo não, além de 5 abstenção. Então, o que ficou decidido naquele momento foi não que mulheres não poderiam mais exercer o pastorado, mas que cada divisão não teria autonomia para ordenar mulheres. Mas isso não mudou o voto de 1990, que autorizou mulheres serem comissionadas ao pastorado, e nem anulou o voto de 1975, que autorizou mulheres serem ordenadas anciã e diaconisa. O voto de 2015 foi apenas para neutralizar a atuação de algumas divisões e associações que estavam ordenando pastoras sem a autorização da Associação Geral. Mas hoje, cada divisão continua com a mesma autonomia do voto de 1990, apenas de comissionar pastora e não ordenar. Cada divisão continua com a mesma autonomia de ordenar diaconisa e anciã, conforme o voto de 1975. Mas, afinal de contas, quem decide quem pode ser um pastor ou uma pastora? Cristo concede dons espirituais, inclusive o de pastorear. E esses dons não possuem distinção de gênero, conforme Efésios 4, verso 8 em diante. A Bíblia nos apresenta vários exemplos de profetisa e de pregadoras do sexo feminino. Somente o Espírito Santo decide como ele vai distribuir os dons, conforme 1 Coríntios 12, de 4 em diante. A Associação Geral da Igreja já aprovou a atuação das mulheres ao ministério pastoral há muito tempo atrás. A única diferença é que homens são chamados de ordenados e mulheres são chamadas de comissionadas. É apenas um jogo de palavras, porque ministros, homens e mulheres, desenvolvem exatamente o mesmo trabalho e os dois termos significam a mesma coisa. E temos que entender que é Deus quem ordena uma pessoa ao ministério. A ordenação humana não muda coisa alguma daquele ou daquela a quem Deus chamou. A ordenação humana simplesmente dá reconhecimento público e um certificado impresso. Sendo que ordenação e comissionamento são as mesmas coisas, e nossos pastores, homens e mulheres, já realizam o mesmo trabalho, não há razão para diferenciar entre os termos ordenado e comissionado em seus certificados. Mas é surpreendente que os adventistas estão debatendo ainda hoje esse assunto de ordenação feminina, sendo que o ministro ou a ministra mais influente da Igreja Adventista foi uma mulher. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está espalhada em mais de 210 países, dividido em 13 grandes regiões administrativas conhecidas como divisões. E todo esse crescimento da igreja
tem um preço a pagar. Mas é preciso respeitar a diversidade cultural de cada região deste planeta. Muitas divisões do mundo olham com bons olhos uma mulher pastora, enquanto que outras divisões, outros países não olham com bons olhos uma mulher pastora. E o aspecto cultural de cada região, cada país tem que ser respeitado para que a obra de Deus avance. E das 13 divisões espalhadas no mundo inteiro, com seus respectivos países, como que fica aí essa questão da ordenação de mulher ao ministério, ou comissionamento de mulher ao ministério pastoral? E cada país lida com a aceitação ou não da mulher ao pastorado. A divisão norte-americana, da qual faz parte os Estados Unidos, foi a primeira divisão a aceitar a ordenação ou comissionamento de mulher pastora. Sarah Lindsay foi a primeira mulher pastora da Igreja Adventista depois de Ellen White. Nós temos também a divisão interamericana, que adota, ou que vota pelo sim e que aceita mulher comissionada como pastora. A divisão sul-americana não aceita, a divisão trans-europeia aceita sim, a divisão inter-europeia sim aceita, a divisão euroasiática não aceita, a divisão do Pacífico sul-asiático não aceita, a divisão do Pacífico norte-asiático sim aceita, a divisão sul do Pacífico aceita, a divisão sul-asiático não aceita mulher pastora comissionada, a divisão centro-leste africana não aceita, a divisão centro-oeste africana sim aceita e a divisão sul-africana, Oceano Índico, sim aceita mulher comissionada como pastora. Então nós temos aí 8 divisões com pastoras comissionadas e 5 divisões que não aceitam pastoras comissionadas hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso significa que a igreja está dividida, que a igreja está em desunião? De forma nenhuma. Isso é a diversidade cultural. Isso significa dizer que cada um respeita o país, a cultura, a diversidade do outro. Isso é bom, isso está tudo correto. E quando alguém ver uma mulher exercendo o batismo em outros países, não é para ficar escandalizado. Por quê? Porque nós temos que respeitar a diversidade, a cultura de cada país. E na Bíblia nós não temos nenhum texto bíblico que desaprova ou aprova a pastora em seu quadro ministerial. Então esse assunto ele tem que ser tratado na esfera geográfica, na esfera cultural, na esfera sociológica e não na questão teológica. Nós temos que entender que o chamado para fazer parte da obra de Deus não depende de uma credencial, de um diploma ou de uma imposição de mãos humanas na cabeça, conforme citou Ellen White. Depende de ser chamado por Deus. O apóstolo Paulo não foi credenciado pela sua igreja, nem lhes deram o título de apóstolo, mas ele o considerava um apóstolo de Jesus, porque ele sentiu o chamado de Deus e pregava de forma voluntária. Para os homens, a ordenação significa ter um diploma de bacharel e tem que ser homem, mas o chamado de Deus é muito diferente. E a maioria dos credenciados de Deus não tem sequer um diploma e nem sequer recebe um salário para trabalhar. Dividir a igreja com respeito a esse assunto é pura tolice e falta de entendimento. Meus amigos, esse foi o nosso tema, o nosso assunto de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!